Fala galerinha do terceiro ano do sétimo ADN, sou o professor Wesley Farias, um prazer estar com vocês em mais uma aula de biologia. Nós continuaremos falando da genética, abordando as bases cromossômicas da herança. Então fiquem ligados, porque essa aula vai mexer com os cromossomos de vocês, porque é hora da biologia. Então, vamos falar sobre a segregação independente de genes, também conhecida como segunda lei de Mendel. Então, pessoal, Mendel, além de estudar de forma isolada uma das 7 características da ervilha, ele também analisou a transmissão combinada de 2 ou mais características. Ou seja, quando nós vimos lá o início do estudo de Mendel, através das ervilhas, ele estudava apenas uma característica, tá? De cada vez. Por exemplo, ele estudava a cor da semente. Então você tinha amarela ou verde, né? E a gente representava isso com um par de alelos, tá? Então era o alelo azão representando a cor amarela e o alelo azinho representando a cor verde. Agora que nós vamos entender que Mendel ele também analisou a transmissão combinada ao mesmo tempo de 2 ou mais características, tá? Nós vamos estar estudando com 2 características ao mesmo tempo, ou seja, vamos ver ao mesmo tempo a cor amarela ou verde e a textura lisa ou rugosa. Então nós podemos ter, por exemplo, uma ervilha amarela e lisa, ou amarela e rugosa, ou verde e lisa, ou verde e rugosa, tá? E aí, como vocês sabem, é um par de alelos para cada característica. Então, eu vou ter um par de alelos para a característica cor, por exemplo, amarela e verde, e outro par de alelos para a característica textura, né? Lisa ou rugosa. Então, são 2 pares. E aí, como nós vimos lá na primeira lei de Mendel, eram 4 resultados possíveis. Agora, nessa segunda lei de Mendel, serão 16 resultados possíveis. Vamos ver aqui um cruzamento que Mendel realizou, tá? Então, vamos ver aqui a semente amarela lisa com uma semente verde rugosa, tá? Então, aqui estão os alelos para a cor da semente, e vou representar com um par de alelos V, tá? Vzão representa a amarela e Vzinho representa a cor verde, e outro par de alelos para representar a textura da semente, tá? Que é o par de alelos R. Rzão representa a textura lisa e Rzinho a textura rugosa. Então, voltando para cá, cada uma dessas ervilhas aqui, elas são homozigóticas em cada par, tá? Essa ervilha aqui, ela é homozigótica no par V, tá? Então ela é Vzão, Vzão, e ela é homozigótica no par R, então ela é Rzão, Rzão. E o mesmo vale para a segunda planta, tá? Então as duas aqui, elas são chamadas de duplo homozigotas, tá? Elas são homozigotas no primeiro e no segundo par, tá? De cada característica. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os gametas, tá? Então, eu preciso, na hora de tirar os gametas aqui, de combinar um alelo do primeiro par, do V, com um alelo do segundo par, R, tá? Então, aqui, sempre que essa ervilha aqui produzir um gameta, será Vzão, Rzão. Por quê? Ela só tem Vzão de um lado e do outro só Rzão. Então, combinando aqui, Vzão, Rzão. Sempre que essa outra ervilha produzir um gameta, ele será Vzinho, Rzinho. Por quê? De um lado, tá? No primeiro par, ela só tem Vzinho e do outro só tem Rzinho. Agora eu vou juntar esses 2 gametas e aí eu obtenho a geração F1. Na geração F1,
Eu vou juntar aqui os V's e os R's, tá? Dos dois gametas. Então vai ficar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Tá aqui. Esta planta ervilha aqui, ela é chamada de duplo heterozigota, tá? Por quê? Porque ela vai ser heterozigota aqui no primeiro e no segundo par, tá? Então ela é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então todas as plantas que nós obtivemos aqui na primeira geração, elas foram Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou seja, ela é amarela e lisa, tá? Todas são amarelas e lisas aqui. Para obter a segunda geração, eu vou pegar plantas aqui dessa primeira geração. Então, como a primeira geração todas são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, então o genótipo vai ser igual, tá? E aí eu vou fazer o cruzamento entre elas. A primeira coisa é tirar os gametas. Como é que eu vou fazer isso? Como elas são agora duplo heterozigóticas, então eu vou combinar aqui, tá? Um alelo do primeiro par com o alelo do segundo par. Vzão aqui do primeiro com o primeiro. Vzão do primeiro com Rzão, tá? Aqui do segundo par. Vzão, Rzão. Aqui, o alelo Vzão com o alelo Rzinho do segundo, Vzão, Rzinho. Agora vamos combinar aqui com o Vzinho. Vzinho do primeiro par com Rzão do segundo par. Vzinho, Rzão, tá? Não tem problema aqui o Rzão vir depois, porque ele não tem relação de dominância com o V. R é R com R, V com V, tá? Vzinho com Rzinho fica Vzinho, Rzinho. Então são os 4 gametas que essa plantinha aqui vai produzir. Como a outra tem o mesmo genótipo que ela, então ela também vai produzir os mesmos 4 gametas que essa primeira aqui, ok? Vamos organizar agora os gametas aqui no quadrado de Punnett, tá? Então as duas ervilhas, e aqui vamos colocar aqui os gametas de cada uma delas. Agora vamos fazer aqui, tá? A junção dos gametas aqui das duas, tá? Primeiro gameta aqui dessa primeira com o primeiro aqui da segunda ervilha. Então eu vou preencher essa primeira linha aqui, tá? Esse gametinho aqui com essas 4, preenchendo aqui a primeira linha. Então Vzão, Rzão com Vzão, Rzão, fica Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Agora este gameta aqui, Vzão, Rzão com esse aqui. Vzão, Rzão com Vzão, Rzinho, fica Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Agora, este gameta Vzão, Rzão com Vzinho, Rzão, fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. E este gameta aqui com esse outro aqui, Vzão, Rzão com Vzinho, Rzinho, fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Preenchi aqui a primeira linha. O segundo gameta agora eu vou juntar com todos os 4 aqui da outra ervilha, tá? Aqui preenchendo essa linha. Vzão, Rzinho com Vzão, Rzão. Então fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Aí vou preenchendo, né? Juntando agora esse gameta com esse aqui, agora aqui, tá? Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, tá? Eu vou preenchendo esse gameta com esse aqui, este gameta com esse último aqui. Ah, preenchi aqui a segunda linha. Vamos para a terceira linha. Gameta Vzinho, Rzão com Vzão, Rzão, fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Eu vou preenchendo esse gameta Vzinho, Rzão com esse aqui, Vzão, Rzinho, fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eu vou preenchendo, ó, ele com os outros dois, ó, esse com esse aqui, esse com esse aqui, tá? Eu vou preenchendo a terceira linha. Vamos aqui para a quarta e última linha. O gameta Vzinho, Rzinho com todos esses 4 aqui, preenchendo aqui essa última linha. Vzinho, Rzinho com Vzão, Rzão. Como é que fica? Fica Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Rzinho com Vzão, Rzinho. Fica Vzão, Vzinho,
Rzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzão. Fica Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E o último, Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzinho. Fica Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Pronto. Agora nós vamos analisar aqui os resultados. Tá? Primeiro, vou determinar aqui a proporção genotípica, ou seja, o genótipo, tá? Como é que fica aqui as quantidades de genótipo. Então, eu tenho aqui 9, como vocês estão vendo, que tem pelo menos um Vzão no primeiro par, tá? O underline aqui significa que não importa qual é o seu outro alelo, mas tem pelo menos um Vzão no primeiro par e tem pelo menos um Rzão no segundo par. Então, são 9 que são assim, tá? 3 vão possuir aqui, tá? Pelo menos um Vzão no primeiro par e 2 Rzinhos no segundo par. Então são 3 vão ter esse genótipo. 3 vão ter 2 Vzinhos no primeiro par e um Rzão no segundo par. Então, Vzinho, Vzinho e um Rzão no segundo par. E uma vai ter 2 Vzinhos no primeiro par e 2 Rzinhos no segundo par. Tá? O que é que isso significa na prática? Vamos lá para a segunda proporção, que é a proporção fenotípica, né? O fenótipo. Como é que se expressam, tá? Como é que se expressa esse genótipo? Aqui. Então, essas 9 que tem pelo menos um Vzão aqui no primeiro par e tem pelo menos um Rzão aqui no segundo, elas são amarelas lisas, tá? Tem os dois alelos dominantes em cada par. Aqui, essas 3 que tem pelo menos um Vzão no primeiro par e 2 Rzinhos no segundo, elas são amarelas e rugosas. Essas 3 que tem 2 Vzinhos no primeiro par e pelo menos um Rzão no segundo par, elas são verdes e lisas. E essa última aqui que tem 2 Vzinhos e 2 Rzinhos, ela é verde e rugosa. Então é 9 para 16, amarela lisa, 3 para 16, amarela rugosa, 3 para 16, verde lisa, e 1 para 16, verde rugosa, tá? Proporção 9 para 3 para 3 para 1. Conclusão de Mendel. Separação do par de fatores para a cor da semente em nada interferir na segregação dos fatores para a textura. Entendam fatores como hoje nós chamamos de alelos, tá? O que Mendel chamava de fatores, nós chamamos de alelos. Então ele queria dizer que a separação do par de alelos da cor da semente não interfere lá na separação dos alelos para a textura. Tá? Então as duas características, tá? Na hora de separarem os seus pares de alelos, uma não interfere na separação da outra. Então, para fechar aqui, vamos entender qual é a base, tá? Celular que vai explicar essa segregação independente. Então, nós vamos entender a segregação independente através de um processo chamado de meiose. Então, observando a meiose, observando a formação dos gametas que a meiose promove, nós podemos entender esse fenômeno da segregação independente, tá? Então, a segregação ela é independente em 2 genes quando eles se situam em pares de cromossomos homólogos diferentes, tá? Você vai dizer, professor, o que é cromossomo homólogo? Tá? Eu não lembro mais o que é cromossomo homólogo, então vamos ver aqui, tá? Cromossomo homólogo, né? Como o próprio nome já diz, homo quer dizer igual. São aqueles pares de cromossomos, né? Que ficam, tem lá os mesmos genes e a mesma sequência de genes, tá? Então eles ficam em pares, tá? Os cromossomos homólogos. Então nós temos 46 cromossomos, então são 23 pares de cromossomos homólogos, então eles ficam aqui juntinhos, 2 em 2. E eles têm os mesmos genes e situados na mesma, tá? Sequência. Aqui eu só coloquei esse cromossomo para você ver que ele não é homólogo com nenhum desses outros dois, tá? Ele não tem os mesmos genes e nem estão na mesma sequência
desses dois aqui que são homólogos, tá? Então digamos que, voltando para a segregação independente, digamos que os dois genes que nós estamos falando aqui sejam a cor do olho e a altura. Então digamos que a cor do olho vai estar num par de cromossomos homólogos, tá? Como esses aqui. E a altura, característica altura, né? O gene dela vai estar situado em outro par de cromossomos homólogos. Então é como se as duas características que são representadas pelos dois genes estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Então na hora de formar os gametas, os cromossomos homólogos eles vão se separar independente um dos outros, tá? O gene que está nesse par vai se separar de maneira independente do outro gene que vai estar em outro par de cromossomos homólogos. Um não interfere no outro, tá? Ocorre a segregação independente. Aqui é só para mostrar na prática para vocês como é que ocorre essa segregação de cromossomos e genes na meiose. Então aqui eu tenho uma célula que ela vai entrar em meiose, tá? Em divisão celular para formar gametas. E aí, essa célula, digamos que ela tem o genótipo dela Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ela é dupla heterozigótica, como nós já aprendemos, tá? Então essa célula aqui ela é dupla heterozigótica. Então como é que vai ficar isso? Olha só, ela tem duas possibilidades, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Possibilidade 1 e a possibilidade 2. Então esta célula, ela tem na situação 1, os cromossomos homólogos dela, que vai ser o Azão e o Azinho, observem aqui, eles vão ficar juntos aqui, tá? Vão ficar emparelhados aqui, para depois eles seguirem em direção aos polos opostos aqui das células, tá? Aqui você observa aqui do outro lado, o Bzão e o Bzinho também eles são homólogos, então eles ficam juntos, o par de cromossomos homólogos, e depois eles vão seguir para os polos opostos da nossa célula. De forma que o Azão, tá? O cromossomo com os alelos Azão vai acabar ficando junto com o cromossomo com os alelos Bzão. E os cromossomos com alelos Azinho vai ficar junto com os cromossomos com alelos Bzinho, tá? Aqui na outra possibilidade, você observa que novamente está emparelhado, tá? Os pares de cromossomos homólogos, Azão com Azinho, Bzão com Bzinho. Só que você observa aqui que a posição do Bzão e Bzinho está diferente da outra possibilidade, tá? Eles estão em posições invertidas aqui, só que eles continuam emparelhados. Na hora de se separarem para os polos opostos da célula, tá? Para sofrer a divisão, observe, vai ficar o cromossomo com o alelo Azão vai ficar junto agora com o cromossomo com os alelos Bzinho. E por outro lado, o cromossomo com alelo Azinho vai ficar junto com o cromossomo com alelos Bzão, tá? O que é que isso vai resultar na prática? Na prática, na primeira possibilidade aqui, tá? Se a célula seguir esse caminho, ela vai formar dois tipos de gametas, tá? Ela vai formar o gameta Azão, Bzão, tá? Células que tem o gameta o genótipo Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Agora, se essa célula seguir a segunda possibilidade, no final ela vai formar as 4 células, tá? Sendo que 2 delas terão o genótipo Azão, Bzinho e 2 terão o genótipo Azinho, Bzão, tá? Sendo que a chance de ocorrer em cada uma dessas situações, tá? É a mesma, tá? Não muda. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.